três erros que todo desenhista iniciante comete durante o desenho. São erros simples, mas que são muito repetidos por desenhistas iniciantes. E isso causa a sensação de o que é que falta afinal no meu desenho para o meu desenho estar bom. São esses três erros que estão a impedir com que todo desenho se torne perfeito. Eu sou Edson Ventura e sejam bem-vindos ao canal Mundo Sem Cor. Se és iniciante, então assista até o final do vídeo para saber se cometes ou não um desses erros e também para descobrir a solução para parar com esse erro. Eu sei que o canal esteve parado durante algum tempo, mas voltamos e não vamos parar. Hoje então vamos falar acerca dos três principais erros que fazem com que os desenhistas iniciantes não consigam melhorar nos seus desenhos. E o nosso primeiro erro é carregar demais o lápis. Sim, algo tão simples quanto carregar demais o lápis pode causar com que o teu desenho perca toda a estética. Por que disso? Porque quando nós carregamos demais o nosso lápis, depois nos impede de conseguirmos apagar o nosso desenho. Alguns iniciantes começam logo o desenho usando um porta-minas ou mesmo um lápis 2H ou 5B, que são lápis muito carregados e que impossibilitam de serem apagados depois de passar na nossa folha. E se nós fazemos isso, mesmo se nós tentarmos apagar, no final das contas o nosso desenho vai ficar com aquela mancha, aquele borrão do apagador, o que não é muito estético. Então, como solução para evitar esse erro, é começar a usar lápis mais macios e mais claros. Eu usava esse lápis aqui, HB da Uzun, que eu já apresentei antes em um dos meus vídeos. Basta você ver no canal e pesquisar sobre o vídeo que fala acerca das graduações de lápis, explorando as graduações de lápis. Mas eu tive de trocar ele, porque como podem ver, está um lápis muito pequeno. Então mudei ele para o meu HB novinho. Este lápis HB é baratinho, é o que chamamos aqui em Angola, é o lápis verde. Nós podemos encontrar esse lápis em qualquer esquina que venda um material didático. É um lápis que está no valor de apenas 50 contos, deve ser muito abaixo de R$1. É um lápis perfeito para você fazer linhas mais suaves. E isso nos remete ao nosso segundo erro, que é a falta de esboço. Sim, muitos desenhistas começam logo a desenhar sem estruturar antes um esboço. É importante nós termos um esboço antes de começarmos o nosso desenho. Como é o caso de algumas figuras geométricas que nos ajudam a nos guiar no nosso desenho para que nós não erremos a proporção. Quando começamos um desenho e logo começamos a fazer os nossos detalhes, se por um acaso errarmos a proporção, nós não vamos conseguir apagar o desenho e agora voltar para reestruturar a proporção, porque isso está inteiramente relacionado com o nosso primeiro erro, que é o problema de apagar, quando nós precisamos de apagar e nós não conseguimos fazer. Por exemplo, eu fiz aqui um meu desenho do Phineas e Ferb. Esse desenho aqui do Phineas e Ferb vai já estar disponível no canal daqui a nada. Vai estar disponível como shorts. Então basta vocês irem lá assistir. Possivelmente quando você vai ver esse vídeo já está disponível. Também aproveita e veja o nosso último desenho do nosso mano Mbappé. Ou Mbappé. Aproveita e ver o nosso desenho do nosso mano Mbappé. Está muito bom. Continuando. É importante usarmos figuras geométricas. Os esboços podem ser pequenos traços que nos guiam para o que nós vamos desenhar. Como por exemplo no desenho do Phineas e Ferb, eu usei como esboço um triângulo. Por quê? Porque todo mundo conhece a cabeça do Phineas. Então a cabeça do Phineas é mais ou menos como se fosse um triângulo. Esse triângulo me ajudou a perceber melhor como é que eu ia fazer o meu desenho. Isso não acontece apenas no nosso desenho do Phineas. Pode acontecer ao desenharmos uma pessoa, o rosto de uma pessoa tem um formato circular ou oval. Fazer esses pequenos fazer esse tipo de traços ajuda-nos a determinar a proporção. E se nós começarmos a desenhar sem antes termos feito esse pequeno jogo de figuras geométricas e proporções do nosso desenho, pode acontecer o facto do nosso desenho ser muito maior do que a nossa folha e também acontecer o facto de nós errarmos na proporção, como por exemplo uma cabeça muito maior do que o corpo ou um corpo muito maior do que a cabeça. Então por fim vamos para o nosso terceiro erro. O terceiro erro é a falta de prática de observação. Como assim prática de observação, Ventura? Isso acontece quando a pessoa faz sempre um desenho de cabeça, sem buscar pontos de referência. É importante nós conseguirmos desenhar de cabeça, sim, mas também é importante que consigamos olhar para um desenho e copiar. E para fazer isso, podemos começar com desenhos simples de personagens que nós gostamos, como é o caso do Phineas. É um desenho muito simples e que é fácil de ser realizado, ou também desenhar objetos do dia a dia. Assim sendo, espero que você não volte a cometer esses três erros que são: primeiro erro, carregar demasiado o lápis. Segundo erro, não fazer esboço. E terceiro erro,
não praticar a observação, já que a observação nos ajuda a termos em mente a estrutura de alguns objetos e a estrutura do corpo humano. Espero que depois desse vídeo não voltes a cometer esses erros e se gostaste do vídeo, deixa um like. Entre no canal, assista outros vídeos e depois se inscreva.